Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala com você é Edson Evaristo. E hoje eu vou fazer a apresentação dessa playlist. A playlist sobre a africanização da América Latina. Vamos lá. É um assunto também que, infelizmente, eu não gostaria de estar tratando. Eu não gostaria de estar falando isso para vocês, né? Tem tanta coisa boa para transmitir, tanta coisa bacana aí para transmitir. Mas, infelizmente, é necessário tocar em assuntos nebulosos aí, até para você ficar alerta, para você ficar sabendo. Porque a informação, ela tem que chegar até você. E nem sempre a informação vai ser boa. Né? Informações nem sempre são boas, mas são informações úteis. São informações úteis. Por que eu criei essa playlist aqui para falar sobre a africanização da América Latina? Pois bem, né? Eu andei percebendo, né, eu e outras pessoas também andamos percebendo que a América Latina está sofrendo um processo aí de africanização, principalmente o Brasil. Principalmente o Brasil. Esse termo africanização, ele condiz não na transmissão cultural dos africanos, aquela herança cultural que os africanos trouxeram aqui para o Brasil, infelizmente por causa da escravidão, claro, né? Mas que eles trouxeram aqui para o Brasil, enriqueceram a nossa cultura. Não é esse tipo de africanização que eu estou falando, né? A africanização que eu disse, que eu me refiro, é sobre um processo muito bem arquitetado, que não é arquitetado por um país ou por outro país, é arquitetado acima dos países, acima dos governos nacionais, para deixar a América Latina empobrecida, ignorante, dividida, uns odiando os outros, com medo, amedrontada, uma América Latina amedrontada, uma América Latina sem possibilidades de crescimento, com suas economias, né, as economias dos países simplesmente destruídas, simplesmente desnacionalizadas, com grandes potências controlando essas empresas, essas grandes empresas, principalmente setores estratégicos, petróleo, minério, gás natural, essas empresa nuclear, tal. O Brasil tem todas essas empresas, né? Algumas já foram desnacionalizadas, né? E algumas estão em processo de desnacionalização ou de destruição. Então eu pretendo fazer uma série de vídeos apresentando para vocês evidências sobre esse processo de africanização do Brasil e da América Latina. Principalmente derrubando governos, criando ali golpes muito bem sutis, que as pessoas mesmo que estão participando do golpe não percebem que se trata de um golpe, como aconteceu aqui no Brasil com a presidente Dilma Rousseff em 2016. Muitas pessoas não percebem que aquilo foi um golpe, e aquilo foi um golpe escancarado. Só que as pessoas, por estarem tomadas de ódio aí pelo PT, pela Dilma, pelo Lula, as pessoas, e o ódio cega, né? As pessoas tomadas de ódio não enxergam que aquilo foi golpe, eles acham que foi um processo legítimo, que houve todo ali o aparato judicial trabalhando, todo o rito, foi tudo certinho, então não tem que falar que foi golpe, porque aquilo não foi um golpe, foi tudo certinho, foi tudo feito dentro da lei. De fato, foi tudo feito dentro da lei mesmo. O rito, ninguém se discute que o rito foi feito corretamente. A gente se discute aí as motivações, as decisões, esse tipo de situação que eu vou comentar já já. Um negócio estranhíssimo, gente. É uma mistura, né? É um negócio muito esquisito, assim, um calypso fascista. Assim, que caldeirão dos infernos, não é? Mas que Brasil será esse que o Bolsonaro ama?
Ele sempre fala Brasil acima de tudo. Ele não especifica qual. Tipo quando ele fala de Deus. Qual Deus? Porque ele é católico, mas foi batizado pelo pastor Everaldo, abençoado pelo Edir Macedo, e dizem que fez pacto com o Queiroz. Mas é uma... Outra coisa bem nossa que Bolsonaro odeia é o cinema nacional. No ano em que 2 filmes brasileiros ganharam prêmios em Cannes, inclusive um deles com puta ator que está arrasando, enfim. Não somente ele não deu sequer um parabéns, como ele disse que tinha que mudar isso aí. Sim, o presidente disse no final de semana passada que pretende indicar, aspas, alguém evangélico que saiba citar 200 passagens bíblicas e que ande com a Bíblia debaixo do braço para ser o diretor da Ancine. Então, essa coisa de botar pastor para fazer audiovisual já foi tentada, não deu certo, chama Record. Depois, Bolsonaro, ele também despreza os músicos que exportaram o Brasil para o mundo. João Gilberto, Caetano Veloso, Chico Buarque. Na verdade, ele parece odiar a cultura brasileira como um todo. A maior prova disso é que um dos pontos mais importantes na campanha super patriótica dele foi atacar toda a cultura brasileira como se vivesse de farra, de dinheiro público, como se ela fosse o agronegócio. Quando o Museu Nacional pegou fogo incinerando o maior acervo histórico e científico do país, Bolsonaro disse, já pegou fogo, agora quer que eu faça o quê? Parece que alguém deve ter respondido, corta a verba da reforma do museu, porque depois de virar presidente foi exatamente isso que ele fez. Ele cortou a verba da reforma do Museu Nacional. Além de detestar o carnaval, nossa música, nosso cinema, nosso teatro, nossos museus, Bolsonaro já desprezou até a instituição brasileira que ele mais diz respeitar, que é nosso exército. Já disse coisas como, aspas, competente mesmo foi a cavalaria americana, que exterminou todos os índios e agora não tem esse problema em seu país. Ele tem inveja até de genocídio americano. É um novo tipo de deslumbramento. Ah, gente, se quiser um genocídio decente, tem que pegar um avião. Não dá para genocídio no Brasil, qualquer coisa, eu não gosto. Não foi a primeira vez que Bolsonaro ofendeu a população nativa do nosso país. Aqui apenas são as reservas indígenas no Brasil, né? Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Mas nós não temos, hoje em dia, mais autonomia para mudar isso daí. Entregou-se tanto nossa nação que chegamos a esse ponto. Na cabeça dele, o problema do Brasil é que a gente entregou a nossa nação aos índios. É um paradoxo temporal, não sei se perceberam. Para ele, nós temos um direito sagrado a tudo aquilo que a gente roubou. Enfim, é aí que chegamos na última e talvez maior demonstração de patriotismo reverso do presidente. O ódio à floresta amazônica. Travestido de amor ao Brasil. Bolsonaro facilita tanto para os bandidos que agora o IBAMA avisa onde vai fazer fiscalização ambiental. É uma informação que até 2018 era sigilosa, claro. Porque o fiscal avisar antes não faz sentido. Tinha o professor avisar, olha, semana que vem vai ter prova surpresa, tá? Agora, em agosto, o Congresso aprovou a MP da Liberdade Econômica, que não é uma lei que facilita você sair da casa da sua mãe. É um monte de propostas misturadas que incluem uma autorização automática para desmatamento por empreendedores, caso órgãos do meio ambiente venham a atrasar a emissão de licenças ambientais. É uma espécie de poupa-tempo para o apocalipse. Tem que acelerar isso aí, hein? Para piorar, onde não dá para desmatar, o Bolsonaro quer emporcalhar de outras maneiras. Como, por exemplo, a reserva ecológica da Baía de Angra, que ele quer transformar na, aspas, nova Cancún brasileira. Bolsonaro odeia tanto o país que ele só pensa em termos de filiais, né? Macaé vai ser a nossa Dubai. Em Rio das Pedras, vamos fazer o Vale do Milício. Então esse processo não é de hoje que vem acontecendo. Parece que a América Latina, o continente africano, o sul asiático ali, alguns países, eles são programados para serem pobres. Eles são programados para serem apenas fornecedores de matérias-primas aos países ricos. Esses países eles devem permanecer pobres. Eles devem permanecer com a educação ali ruim, o povo deve se manter ignorante, o patriotismo desses países deve estar sempre sendo minado, destruído pela própria imprensa desses países, como ocorre no Brasil, né? O Brasil sempre teve o patriotismo muito questionado, muito abalado pelas próprias
pelos próprios meios de comunicação aqui, que faziam chacota com patriotismo, que patriotismo é coisa de gente tola, de gente boba, que somente o americano, o europeu, ele tem motivo para ser patriota. O brasileiro não. O brasileiro não pode ser patriota. E quem é patriota no Brasil é bobo, é tolo, é gente maluca. Então eles sempre tiveram esse tipo de associação que não é de hoje. Você pode notar em várias novelas, vários programas humorísticos, sempre abordaram esse tema do patriotismo como chacota, com piadas, sempre mostrando que o brasileiro é desonesto, que o brasileiro é pouco inteligente, que o brasileiro ele sempre vai querer lesar o outro, o brasileiro ele é corrupto por natureza, e que o americano não, o americano ele é honesto, ele é trabalhador, ele é cumpridor do seu dever, ele é valente, ele é corajoso. O brasileiro ele é covarde. Então isso foi sempre transmitido em filmes, em novelas, em desenhos animados, um monte de coisa, programas humorísticos. Então, assim, a mente do brasileiro foi sendo trabalhada. Ela foi sendo trabalhada. Porque o Brasil nunca vai ter jeito, o Brasil não tem jeito. O Brasil é um país que nasceu para ser uma porcaria mesmo. Então, muitos brasileiros internalizaram isso aí. E hoje, isso vem dando seus frutos. Hoje vem dando seus frutos. O bolsonarismo é isso. O bolsonarismo é a sintetização de tudo isso. Essa falta de patriotismo, que o bolsonarista não é patriota. O bolsonarista, no caso, ele tem esse apreço pelo estrangeiro. Ele acha que o estrangeiro é bem melhor que o brasileiro. Tanto que eles aceitam que o Bolsonaro destrua a economia nacional, destrua as indústrias nacionais, entreguem de graça aí para os americanos, como vem sendo feito, para o capital internacional, né? Não só para os americanos. Como vem sendo feito, o povo ainda aplaude, acha certo, não, tá certo, tem que fazer isso mesmo. Tem que trazer investimentos para o Brasil. Não são investimentos, não, eles estão roubando o que é nosso, com aval do governo Bolsonaro. Então o bolsonarismo ele é a sintetização de tudo isso. De décadas que vem sendo trabalhada a cabeça do brasileiro, se manifestou o bolsonarismo. Né? De achar que o estrangeiro é melhor, que o brasileiro não presta mesmo. Então o brasileiro tem que ter a economia controlada por outros países mesmo. Essa coisa anticomunista, né? Que não sabem nem o que é comunismo, mas são anticomunistas. Né? Não tem nada contra quem é anticomunista. O problema é que muitas vezes não se conhece o que é comunismo. Então, para você criticar, é preciso conhecer. Né? Critique, assim, você é contra o liberalismo? Leia sobre o liberalismo. Você é contra o comunismo? Leia sobre o comunismo. Né? Se informe sobre o assunto. Não seja ignorante, não seja massa de manobra. Pé de baiano, eu vou perder os votos da Bahia toda agora, né? Por que é vantajoso comprar carro na Bahia, Carol? Porque já vem com freio de mão puxado. A minha consciência, a bandeira americana. Vou dar carta branca pro policial matar. O trabalhador vai ter que decidir menos direito de emprego ou todos os direitos de emprego. Nos Estados Unidos não tem direito trabalhista. Então, buscar uma maneira de
desbordar a Constituição no controle do dinheiro trabalhista. Eu quero criar um programa, minha primeira empresa, para mostrar para aquele cara. E se o empregado, achando que o patrão tem que dar um palestra para ele, que ele cria a pequena empresa dele, para ver as dificuldades, para valorizar o patrão. Consolidar propostas para mudar o Brasil, mesmo sabendo do problema que chamam aquele gargalo parlamento brasileiro. Nós temos um plano que eu acho que dá para, com eles, né? Mesmo com eles, e alguns dizem, apesar deles, dá para a gente vir um pouco mais aqui para o norte. Brazil is a country that is of intense interest. In fact, if you look at the amount of its spying on different Latin American countries and other countries, and it is the country in Latin America with the most spying by the United States. And that's very interesting, because naively you would say it must be Venezuela or Cuba, because these historically have seemed the most adversarial publicly to the United States. No, it is Brazil. No. Why is it Brazil? Brazil has a bigger economy. Brazil seems to be more economically important. And that's one of the factors in the economy. Probablemente hoy hayas comido un plátano. Es la fruta más exportada y consumida del mundo. Pero la popularidad del plátano esconde un pasado oscuro, una historia de explotación que cambió Centroamérica para siempre. Originario de Papúa Nueva Guinea, el cultivo del plátano se extendió a través de la India y el mundo islámico, hasta llegar a las costas africanas. En el siglo XV, comerciantes portugueses comenzaron a establecer plantaciones en sus colonias en América. Los plátanos se popularizaron como base de la alimentación para los esclavos, por su alto nivel calórico y sobre todo por el escaso coste de producción. Pero la exportación no era rentable, porque la fruta no aguantaba el largo viaje hasta las metrópolis. Con los avances en el transporte empezó a exportarse a Occidente, y las posibilidades de negocio se multiplicaron. A finales del siglo XIX, las compañías estadounidenses Tropical Trading and Transport Company y Boston Fruit Company, provistas de barcos refrigerados, competían por el control del comercio de plátanos. En 1899 las dos empresas se fusionaron y nació la United Fruit Company, que se dedicó a mejorar la infraestructura de Centroamérica para la producción de plátanos. Establecieron radios, trenes y plantaciones en Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá y el departamento colombiano de la Magdalena. Llegaron a controlar 1,5 millones de hectáreas de terreno. Sus trabajadores la apodaron el pulpo, porque nada ni nadie escapaba a su control. Para eliminar todos los obstáculos que impedían su expansión, la bananera consiguió dominar políticamente los pequeños países centroamericanos. Así nació la República Bananera, y su máximo exponente fue Honduras. El sistema de las repúblicas bananeras funcionaba así. La United Fruit Company colocaba a dirigentes en el poder. Ellos les daban concesiones de terreno y los contrataban para construir redes ferroviarias estatales, que en verdad eran utilizadas para transportar plátanos. El gobierno rebajaba los impuestos sobre las exportaciones y silenciaba las protestas de los trabajadores. A cambio, la United les ofrecía el apoyo de Estados Unidos. Para conseguirlo, la empresa convenció al Congreso estadounidense de que los sindicatos de trabajadores eran comunistas y que había que evitar el triunfo del comunismo en Centroamérica ante todo. Con esta excusa, financió y apoyó golpes de Estado en Honduras en 1912 y en Guatemala en 1954. Mientras tanto, en Estados Unidos se popularizó el consumo de plátanos gracias a las masivas campañas de marketing. Anuncios, revistas, libros de cocina e incluso material escolar promocionando los beneficios del plátano.
La estrategia de marketing de United se centró en aumentar la fidelidad a la marca y con el nombre de Chiquita Banana empezó a poner etiquetas individuales en cada fruta. Pero el coste real en los países donde se producía no tardó en dejar secuelas. En 1928, una huelga en La Ciénaga, Colombia, se convirtió en una masacre en la que murieron cientos de trabajadores a manos del ejército, que defendió los intereses de la multinacional frutera con violencia. Los muertos fueron cargados en trenes y lanzados al mar. Gabriel García Márquez lo describió en 100 años de soledad. José Arcadio II se arrastró de un vagón a otro, en la dirección en que avanzaba el tren, y en los relámpagos que estallaban por entre los listones de madera, al pasar por los pueblos dormidos veía los muertos hombres, los muertos mujeres, los muertos niños, que iban a ser arrojados al mar como el banano de rechazo. En 1954, la propuesta del presidente guatemalteco Jacobo Arbenz de comprar tierras no cultivadas de la United Fruit y distribuirlas entre campesinos dio lugar a un golpe de Estado orquestado por United y apoyado por el gobierno norteamericano. Todo por no perder el monopolio de las tierras y las plantaciones guatemaltecas. Las dictaduras militares controlaron Guatemala hasta 1986. En 1958, la United Fruit Company fue obligada a vender parte de sus acciones para cumplir la ley estadounidense antimonopolios, pero su influencia sobre la política de Centroamérica se ha mantenido hasta hoy. Chiquita insiste en que sus plantaciones son sostenibles. Esto sería fácil de creer si obviáramos la historia que le precede. La compañía Frutera Incorporation se reservó lo más jugoso. La costa central de mi tierra, la dulce cintura de América. Então tem essa questão econômica também, de destruir as economias da América Latina, como eu disse, né? Destruir a educação. A educação na América Latina sempre foi deficitária, sempre foi ruim, né? Sempre quando pode perceber, quando uma matéria, uma reportagem fala de alguma invenção, dificilmente colocam cientistas brasileiros. Não, eles falam cientistas de Harvard, cientistas franceses, cientistas ingleses. Eles sempre colocam o estrangeiro, que é para dar um ar de legitimidade, porque sabem que a mente do brasileiro ela está programada para não acreditar no brasileiro, para não acreditar na nossa capacidade de produzir tecnologia, de produzir ciência. Então, isso aí parece que tudo leva a crer que não é algo por acaso. É um plano muito bem arquitetado para deixar esses países empobrecidos. Mas parece que agora entraram numa outra fase. A fase das polarizações, do ódio, das divisões ali da sociedade. Parece que querem criar um ambiente de que a América Latina esteja toda desunida, né? É brasileiro odiando venezuelano, odiando boliviano, odiando cubano, o argentino odiando o brasileiro, o paraguaio odiando o brasileiro odiando enfim, uns odiando os outros. E dentro dos países também. O bolsonarista odiando o esquerdista, o petista odiando o bolsonarista, o liberal odiando o comunista, o homossexual odiando o heterossexual odiando o homossexual, mulheres também divididas, tem mulheres que são mais conservadoras também que odeiam as feministas que odeiam as mulheres mais conservadoras, enfim. Não há diálogo para nada, há muito ódio sendo colocado aí nas sociedades para dividir.
E tudo que está dividido é mais fácil de você controlar, de você dominar. É por isso que a imprensa, quando alguém acusa a imprensa, não, a imprensa brasileira é comunista. Eles defendem o aborto, eles defendem essa ditadura gaysista, eles defendem bandeiras da esquerda. Aí vem os esquerdistas, né, os progressistas, e dizem, não, a imprensa é totalmente de direita. Eles defendem aí a reforma da Previdência, eles defendem a reforma trabalhista, eles defendem as privatizações, eles mentem ali, os economistas da imprensa mentem. O pior é que os dois lados têm razão. Os direitistas têm razão quando acusam a imprensa de comunista, e os de comunista não, né? De esquerdista, comunista não. E o pessoal da esquerda, o pessoal progressista também estão certos, como dizem que a imprensa tem ali uma parte que é conservadora e que é de direita, né? Então, mas por que isso acontece? Porque a imprensa faz esse jogo duplo mesmo. A imprensa faz esse jogo duplo mesmo, justamente para dividir, para manter a sociedade dividida, para manter uma sociedade sem controle, uma sociedade desunida, uma sociedade que não tem um objetivo comum. Ninguém aqui no Brasil tem um projeto de país, um projeto de nação. Não tem isso. Então as pessoas vão vivendo, simplesmente vai saindo, levando a vidinha delas e pronto, acabou. Ele não porque somos todos índios, somos todos negros e somos todos pobres. Ele não porque somos todos viados e ele fere a minha existência e o futuro dos meus filhos. Ele não. Ele sim, porque chega de doutrinação. Nos chamaram de fakes, nos chamaram de robôs. Quem acompanhou o mar de pessoas que esteve aqui hoje na Boca Maldita viu que não é nada disso. E ele não porque ele é machista, ele é racista, ele é homofóbico e ele é uma ameaça ao Estado democrático e aos direitos dos trabalhadores. Eu voto sim, porque ele é uma pessoa honesta, decente e que vai trazer liberdade de novo para o nosso país. A gente precisa de liberdade de expressão, tá? E justiça. E ele não, porque quem apoia discurso fascista ou cinzenta, que é a mesma coisa que apoiar, tá carregando sangue nas mãos. Sangue de todas essas pessoas que estão morrendo em nome desse discurso fascista nojento. E ele sim, porque ele é a esperança para nós todos do país. Estamos precisando de uma mudança urgente. Não temos mais como aguentar mais tanto roubo, tanta corrupção no nosso país. Portanto, é ele sim. Então, esse processo de africanização do Brasil, eu vejo que ele está se recrudescendo. E esse processo de ódio, de divisão que eu vejo, parece que é o primeiro passo para dividir os países mesmo. Para dividir os países em outros países, para fazer países menores ainda. Dividir aí a Argentina, dividir o Brasil em vários países, dividir o Chile, dividir a Venezuela, enfim. E dividindo os países. Por quê? Aí fica de um lado, fica o Nordeste comunista, petralha, aí fica o sul, direitista, bolsonarista. Gente, que idiotice. Idiotice. O povo tá caindo nessa, o povo tá entrando nessa. O povo tá indo nessa.
Né? Justamente por quê? Porque há outros fatores envolvidos. A educação é falha. Né? O apreço pela cultura nacional nunca é estimulado pela imprensa. Você nunca vai ver a imprensa estimulando o apreço pela cultura nacional. Nunca. Vocês vão ver aí eles falando de festa de Halloween, essas besteiradas toda aí, que não é do nosso patrimônio cultural. Mas agora manter um povo coeso, um povo unido, um povo patriota, não, isso não pode. Você vê que a imprensa, os meios de informação fazem de tudo para que você não seja patriota e para que o povo não seja coeso, que o povo não seja unido. Então é algo que eu vejo que está se tornando perigoso, Nesses momentos assim de polarização, de recrudescimento político no país, aí logo tem alguém falando em separatismo, em separar o Brasil. Um cara lá do sul, fazer o sul é meu país, vamos fazer o nordeste, São Paulo ser outro país. Essas idiotices que vêm ganhando corpo aí. O separatismo ainda não tem corpo no Brasil, não tem um corpo formado no Brasil. Mas, enquanto se estiver alimentando ódio no país, alimentando essa polarização, isso vai se tornar possível, isso vai se tornar perigoso para o país. Por isso que eu vou fazer uma série de vídeos para ir alertando as pessoas, alertando a população. E eu vou contar com vocês aí também, para vocês me darem dicas, me darem sugestões, para eu buscar informações, estudar, para fazer outros vídeos também sobre esse tema, da africanização da América Latina. Se você é estrangeiro também, se você vive em algum país aqui latino-americano e quer sugerir algum vídeo, entre em contato. Aí nos comentários do vídeo vai ter os meus meios de contato. Não hesite em entrar em contato. Pode deixar nos comentários também. Eu vou ler os comentários. Eu leio todos os comentários. E é isso, a gente deve ficar atentos. Muito atentos. E um povo bem informado é um povo vigilante. A pessoa que é bem informada, ela é atenta, ela é vigilante. Ela não é manobrável. Né? Ela não é fácil de manobrar. Ela não vai virar massa de manobra facilmente. Então é isso, né? Eu queria fazer um vídeo para apresentar a playlist para vocês, apresentar esse processo de africanização do Brasil. Eu temo muito que comece a se alimentar guerra civil, que brasileiros comecem a pegar armas contra outros brasileiros. Eu vejo com muita desconfiança essas coisas de liberar arma para o povo, aí, porte de arma. Isso é perigoso, muito perigoso. Algumas pessoas falam, não, é porque a arma serve para nos proteger, a gente tem o direito de proteger. Gente, não serve para isso coisa nenhuma. É claro que eu não sou contra a pessoa ter lá uma arma em casa, eu não sou contra isso. Que cada um faça o que quer da própria vida. O que eu estou dizendo é que quando isso se torna popular demais, se torna disseminado demais, é perigoso. Uma sociedade que se odeia uma outra parte da sociedade. As duas armadas, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. A gente precisa primeiro fomentar a educação, fomentar a cultura, fomentar bons valores. É isso que a gente deveria iniciar antes de partir para liberar porte de arma, como que é essa figura aí do Bolsonaro, essa coisa nefasta aí do Bolsonaro. Mas tem todo o ar, né? Por que essa ideia de armar a população encontrou eco? Porque a sociedade está muito violenta, que é outro mecanismo também usado por essas pessoas, pela nova ordem mundial, né? Eu até esqueci de citar. O que está acima dos governos, possivelmente é o que chama-se de nova ordem mundial. Né? Então você fomentar ódio, você fomentar armas aí, querer que as pessoas fiquem armadas, né? E hoje está se popularizando isso aí.
E é importante fazer isso para eles, porque é uma forma de você manter as pessoas se destruindo, se matando. Por que isso encontrou eco? Porque a sociedade está muito violenta. E por que a sociedade está muito violenta? Porque a educação é falha, a cultura é falha, emprego e renda está faltando, né? Leis muito frouxas, juízes despreparados, delegados despreparados. Então é um conjunto de situações que vai gerando uma outra situação muito maior. Muito maior. E fazer as pessoas ficarem amedrontadas, ficar as pessoas trancadas em suas casas, preocupadas apenas com bandido, com assaltante, é muito importante para esse pessoal que quer dominar aqui o país, dominar a América Latina, transformar o país, o Brasil, numa grande fazenda aí para simplesmente mandar matérias-primas para as grandes potências, principalmente os Estados Unidos. E o governo Bolsonaro está indo de encontro nisso. Ele está destruindo a indústria, desnacionalizando a indústria, ajudando o agronegócio, inclusive com a destruição de florestas, simplesmente para alimentar grandes potências, né? E o pessoal vibrando aí, né? Nossa, vai entrar não sei quantos bilhões do Brasil, vai gerar, não vai gerar emprego nenhum, porque agronegócio quase não gera emprego. Hoje as lavouras são tudo mecanizadas. Então o que menos gera emprego no Brasil é o agronegócio. E a única coisa que tem tido alguma atenção do governo é o agronegócio. Com promoção de desmatamento, com promoção aí de destruição da floresta amazônica, liberação de agrotóxicos, esse tipo de coisa. Então parece que vai tudo se encaixando assim, vai tudo se encaixando, e o Bolsonaro é uma peça-chave nesse processo de africanização do Brasil, porque ele fomenta ódio, ele fomenta a divisão do país. É claro que alguns membros da esquerda também fazem isso também, né? Fomentam ódio, fomentam separação do país, fomentam divisões, que é errado isso aí, e que a gente precisa ficar atento. Então é isso, né? A apresentação do canal foi essa, né? Eu pretendo falar com vocês sobre vários temas nos próximos meses aí. Quer dizer, a gente vai ficar falando sempre disso aí, sobre esse processo de africanização do Brasil. Não vou esquecer os outros assuntos, claro, os vídeos vão ser intercalados com outros temas também. Mas esse tema é um tema que eu vou dar uma certa atenção, a africanização da América Latina. Como eu já disse, se você tem algum assunto sobre isso, tem algum comentário a fazer, deixe aqui nos comentários do vídeo, sugiram novos temas para vídeos. É muito importante a sua participação. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, deixe o seu gostei, inscreva-se no canal, ative as notificações para você saber quando tem novos vídeos no canal. Toda segunda, quarta e sexta, vídeos novos aqui. Um grande abraço a todos e até breve. Iniciamos nesse momento o nosso programa Conjuntura e Movimento, da Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Eu sou Manuel Elídio Rosa, sou bancário e diretor da Confederação Nacional dos Bancários, CONTRAF, e diretor da Intersindical. Hoje o nosso convidado é o companheiro Antônio Cordeiro, bancário também, né, Cordeiro, da Caixa Econômica Federal, diretor do Sindicato dos Bancários de São Paulo e diretor da Intersindical. Nós vamos iniciar tentando fazer alguns comentários sobre a intervenção do presidente Jair Bolsonaro ontem na Assembleia das Nações Unidas, da ONU, um discurso de 33 minutos, um discurso extremamente sem compromisso com a realidade, recheado em alguns momentos de ódio, de fundamentalismo, até religioso inclusive, negando as maiores evidências que o mundo está preocupado hoje, que é a questão do meio ambiente,
as queimadas que ocorrem hoje na Amazônia. Ele diz que não houve nada disso, que em alguns momentos foram os nossos índios, as comunidades indígenas que colocaram fogo. E isso nos coloca numa situação extremamente defensiva, não só no Fórum das Nações Unidas, mas perante o comércio internacional, o que nós podemos esperar um cenário bastante difícil para os trabalhadores e para o povo brasileiro em geral. Junto com isso, nós temos o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, que já inicia o processo de privatização. Nós temos as chamadas operações policiais e judiciais em cima dos trabalhadores, em cima dos movimentos, e o fato da retirada dos direitos dos trabalhadores, da aposentadoria. Então, que você, Cordeiro, fizesse um comentário para a gente sobre essa conjuntura, que é um momento defensivo, mas é um momento defensivo que nós também precisamos nos organizar, nos mobilizar. Você fizesse esse comentário aqui, principalmente a defesa das empresas públicas. Primeiro queria agradecer, Manuel, você que é um dos articuladores desse programa Conjuntura em Movimento, feito pela Intersindical, que eu acho que é mais um espaço para a gente conversar com a população, a classe trabalhadora de uma maneira geral, para tentar entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Você introduz aí alguns temas importantes. O primeiro deles é essa fala do presidente Bolsonaro ontem na abertura da Conferência Nacional da ONU, na Assembleia da ONU, e nós percebemos que foi uma situação vergonhosa para o Brasil. Esse presidente da República é completamente despreparado para o exercício tanto de chefe de governo como de chefe de Estado. Ele parece que dialoga basicamente com o eleitorado dele, que é uma pequena parcela da população e dos trabalhadores brasileiros que tem o mesmo pensamento do Bolsonaro, pensamento autoritário, cheio de preconceitos, uma visão totalmente submissa aos Estados Unidos. E ele demonstrou isso ontem no seu discurso na ONU. Por que será que ele falou de Venezuela e Cuba? Ali foi para agradar o presidente Trump, que estava lá e quer tomar o petróleo da Venezuela. E o povo da Venezuela tem resistido, o governo da Venezuela não quer dar o petróleo que é daquele país, um país soberano, para os Estados Unidos. Como não querem, não querem fazer como o Bolsonaro está fazendo com a Petrobras aqui, entregando para os americanos, para grandes grupos econômicos da Europa, enfim. O governo Bolsonaro é um entreguista. Não é só autoritário, não é só cheio de preconceito, não é um cara apenas com aquele discurso que ele tem. Ele é um cara submisso, é um capacho dos Estados Unidos. E ele demonstrou isso mais uma vez na Assembleia da ONU. Agora, isso mostra que, inclusive, os aliados do Bolsonaro estão sendo prejudicados. O agronegócio vai perder. Porque, obviamente, o agronegócio brasileiro tem concorrentes na Europa, tem concorrentes na Ásia, na África, e eles vão dizer que o produto do Brasil, a soja, a carne, é realizado, é um produto a partir de um processo de total desrespeito à questão ambiental. Então, o agronegócio sai prejudicado. Já saiu com essas queimadas no Amazonas, com invasão de terras indígenas, tudo isso promovido pelo governo Bolsonaro, que foi um escândalo internacional nesse primeiro período. Então, essa questão aí foi um desastre, a apresentação do Bolsonaro ontem na ONU. Prejudicou o Brasil de maneira política, de maneira ideológica e de maneira econômica. Ele não se comportou como um chefe de Estado.
como um representante do Brasil nas Nações Unidas, que é respeitado. Inclusive o Brasil tem direito de discurso de abertura. Cordeiro, para te ajudar, eu sei que você vai continuar, mas hoje nós tivemos um fato importante, que é a greve dos trabalhadores da Embraer. E a greve foi interrompida com força policial do governo do estado de São Paulo, João Dória, com repressão dos sindicalistas, os sindicalistas inclusive dominados no chão, eles batendo nos sindicalistas. E uma coisa importante, a gente ouve o governo Bolsonaro, inclusive os militares brasileiros, fazer esse discurso de nacionalismo, de pátria, mas a Embraer, Cordeiro, é a empresa que faz os drones, que consegue fazer a vigilância nas fronteiras. Então, uma empresa que deveria ser uma empresa de segurança nacional, que vigia as nossas fronteiras, foi entregue para o capital da Boeing. E agora, fiquei sabendo, Cordeiro, que é uma das empresas ligada à Odebrecht, que também faz drones e ajuda na vigilância das fronteiras, foi vendida para uma empresa israelense. Então você imagina a pátria que eles dizem defender. Se as nossas fronteiras, as empresas que fazem os drones, que ajudam na vigilância, estão sendo vendidas para o capital norte-americano e o capital israelense. Para finalizar, eu queria só para dizer o seguinte, ontem, após o discurso, o presidente ficou 1h15 no corredor da ONU, aguardando o presidente dos Estados Unidos terminar suas entrevistas e passar. E ao cumprimentá-lo, o Donald Trump cumprimentou ele em 17 segundos. Uma coisa assim, vexaminosa, você entendeu? Vexatória da nossa parte, um presidente do Brasil se submeter, na realidade, um lambibota, né? Exato. Aquilo que a gente sabe, nem o governo dos Estados Unidos respeita os lambibota, quer dizer. Então é nessa situação que nós nos encontramos, mas aí que você continuasse a sua fala, Cordeiro, sobre as privatizações. É exatamente isso que você falou, o presidente se comportou como uma pessoa totalmente submissa aos interesses dos Estados Unidos. E parecia um chefe de torcida do presidente Trump, que ele tem como ídolo, né? Então isso é péssimo para o Brasil, porque é uma política muito articulada e vinculada aos interesses dos Estados Unidos e que vai entregar todo o nosso patrimônio nacional. Você falou da Embraer, inclusive com dura repressão ao greve dos trabalhadores, que agora está sendo entregue para a Boeing. Para a Boeing. Vão entregar também o petróleo, já entregaram o pré-sal, já entregaram a distribuição dos combustíveis no Brasil, a BR Distribuidora já foi privatizada, e ele quer também entregar a Amazônia para os Estados Unidos, que é para fazer ali a exploração tal, e espantar os índios. Então é um tipo de colonialismo diferente feito pelos Estados Unidos no Brasil, e o governo Bolsonaro funciona como um capacho, um lambe-botas, um entreguista. A base de Alcântara, né, Cordeiro? Exato. A base de Alcântara também está sintonizada nisso. O presidente Bolsonaro, na realidade, não é só a expressão do que ele foi ontem na Assembleia da ONU. O presidente Bolsonaro, ele tem todo um projeto que significa um retrocesso na democracia brasileira, que já é frágil, significa um retrocesso nos direitos sociais, haja vista a reforma trabalhista, a reforma sindical, da Previdência que ele está promovendo, que retira direito dos trabalhadores e do povo brasileiro de uma forma como nunca houve na história. Nem a ditadura militar retirou tantos direitos dos trabalhadores e do povo brasileiro quanto o governo Bolsonaro. Ele, sem sombra de dúvida, é o pior presidente da história do Brasil. Nesses 9 meses ele já está demonstrando isso. Ele é pior que o Collor, pior que o Temer, inclusive, porque ele está radicalizando mais a política econômica entreguista do governo Temer, a política liberal do governo Temer, que já começou lá atrás no processo de reforma trabalhista, e o governo Bolsonaro está acentuando.
E como se não fosse isso, ele resolveu agora privatizar tudo, entregar empresas do povo brasileiro para a iniciativa privada. Então, as pessoas não estão entendendo que ele está cometendo um crime. Ele está entregando o patrimônio público brasileiro a preço de banana, inclusive. A preço de banana. Eu sou empregado da Caixa Econômica Federal. Ele pretende privatizar a Caixa Econômica Federal. Nós somos bancários, Manuel. Você acredita que o Bradesco vai patrocinar o programa Minha Casa e Minha Vida? Que o Bradesco vai patrocinar o programa da Bolsa Família, vai conseguir gerenciar o PIS, o Fundo de Garantia, vai fazer financiamento habitacional, como faz a Caixa Econômica Federal? Óbvio que não. Os bancos privados têm interesse em financiar moradia para a classe média alta. Então, a Caixa Econômica Federal ela é um banco do povo pobre, que tem agência espalhada pelo Brasil inteiro, que atende a população de baixa renda, que faz conta bancária para a população de baixa renda, que tem essa inclusão, essa bancarização que a gente chama, de que as pessoas humildes podem ter a sua conta bancária, podem fazer o seu financiamento habitacional com juros menores, e tem todo esse conjunto de programas sociais e programas de desenvolvimento que é efetivado pela Caixa Econômica Federal, como um banco público. Agora, o Banco do Brasil também, que inclusive você estava comentando fora do ar, que eles já estão entregando para o capital estrangeiro, é um banco fundamental para a agricultura, especialmente para a agricultura familiar. É o Banco do Brasil que financia a agricultura do nosso país. E 70% dos alimentos que vai na mesa do trabalhador, da sua família, ele vem da agricultura familiar rural, que é financiada pelo Banco do Brasil. Então será uma tragédia, tanto para a agricultura, como para a habitação, como o povo pobre, a privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. Então outras empresas nem se fala. O Correio está no Brasil todo. É um instrumento muito importante de entrega de mercadorias, de produtos que as pessoas compram, e ele quer entregar o Correio para o capital internacional a preço de banana. Cordeiro, como advogado, como uma pessoa que fez a luta pelos direitos humanos, um dos fundadores da CUT, das grandes centrais, que sempre participou das nossas lutas, eu sei que é um discurso difícil a gente conversar com as pessoas, porque as pessoas muito dizem, mas isso aí não tem nada a ver, que você falasse um pouco sobre a defesa da democracia. Porque nós estamos num período onde os direitos democráticos estão sendo atacados, o Estado de Direito não se respeita mais, o golpe que se iniciou com o impeachment, que a própria autora do impeachment diz que não havia pedalada fiscal nenhum, o governo Temer no Roda Viva que reconheceu que foi golpe. Então me parece que a democracia brasileira está sendo bastante atacada, o Supremo Federal tem acovardado, não tem resgatado a defesa da Constituição, do Estado de Direito, e nós temos o presidente Lula, que hoje é reconhecido no mundo inteiro como um preso político. Exatamente. Que você falasse um pouco dessa bandeira da democracia, que nós do movimento social, do movimento sindical, nós precisamos defender também, porque isso também está sendo atacado. Então, é uma questão muito importante que você está colocando, que é a defesa da democracia. A democracia brasileira já é uma democracia bastante frágil, porque prevalece o poder econômico, prevalece os interesses dos grandes grupos econômicos nas disputas eleitorais. O problema é que esse tal mercado e esses grandes grupos econômicos, nem a democracia deles, que favorece eles estão bancando. O que eles fizeram com a presidente Dilma foi um absurdo. Destituir uma presidente sem qualquer crime de responsabilidade. Destituir uma pessoa que teve mais de 54 milhões de votos. E colocaram lá um presidente que, para destruir direito dos trabalhadores, que foi o presidente Temer.
Então ali foi um golpe à democracia, um golpe articulado pelos grandes meios de comunicação, pelo Poder Judiciário, pelo Ministério Público Federal, pelos grandes grupos econômicos que tinham interesse em explorar ainda mais os trabalhadores e entregar o patrimônio público para o capital internacional. Então, a destituição da presidência Dilma está nesse contexto. E como se não bastasse destituir a presidente Dilma, eles condenaram e prenderam o ex-presidente Lula, sem qualquer tipo de procedimento legal, de direito, de garantia, de defesa. Foi um troço totalmente manipulado. Para quem se lembra da eleição do ano passado, o presidente Lula estava em primeiro lugar nas pesquisas eleitorais. O presidente Lula ganhava a eleição do ano passado no primeiro turno. Daí o Moro, que é aliado do Bolsonaro, que foi adversário do Lula na eleição do ano passado, ele inventou um jeito de condenar o Lula. Então fez ali uma combinação com o Ministério Público Federal, teve uma acusação falsa, um julgamento falso, e apoiado por todos os meios de comunicação. E fazendo esse tipo de manipulação, eles conseguiram condenar e prender o Lula, sem qualquer tipo de motivo. Cordeiro, eu queria que você comentasse um pouco. Me parece que está sendo criado várias frentes, inclusive em defesa das empresas públicas, mas frentes aonde a gente começa a discutir a revogação de todas essas medidas que estão sendo tomadas pelos governos ilegítimos e golpistas, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, da gente começar a debater isso com a população. Então, essas frentes que têm vários deputados, vários partidos de revogação dessas medidas, de defesa das empresas públicas e de mobilização e unidade de todas as pessoas que são contra essa política que está sendo implementada aqui após o golpismo no Brasil. Então, que você falasse um pouco, me parece que na semana que vem nós já temos a mobilização e greve até do setor da educação, que o Bolsonaro está sucateando todas as universidades, e vários encontros dessa frente em defesa da soberania, da democracia, dos direitos, que você finalizasse o nosso bate-papo hoje falando sobre essas mobilizações e sobre a unidade de todas as pessoas que estão contra essa política aí do pós-golpismo. Então, nós participamos nessa semana de uma audiência pública lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, cujo objetivo foi constituir uma frente parlamentar e popular em defesa da soberania nacional e contra as privatizações. Isso. Então foi bastante representativa, nós da Intersindical estávamos lá, estava também a CUT, a CTB, os petroleiros, os trabalhadores dos Correios, da Caixa Econômica Federal, do Banco do Brasil, os trabalhadores da Petrobras, enfim, todos os trabalhadores de empresa pública, bem como aqueles que defendem o patrimônio brasileiro, estavam presentes. E cabe aqui destacar a importância da participação do ex-senador Roberto Requião, que ele teve uma participação brilhante, uma pessoa que conhece a realidade do Brasil, uma pessoa que defende a riqueza do nosso país, que defende o patrimônio público, que defende os interesses do povo brasileiro. Então tiveram lá outros senadores, deputados federais, deputados estaduais, sindicalistas, líderes do movimento popular e social, empregados de empresa pública. Então foi um lançamento fabuloso dessa frente aqui no estado de São Paulo, que está sendo lançado em todos os estados. Então está tendo resistência, está tendo luta, e nós vamos impedir que esse governo fique vendendo o patrimônio público brasileiro e retirando os direitos dos trabalhadores. É por isso que esse tema que você fala da revogação de tudo que ele fez é importante. Então nós vamos ter um novo governo nesse país. Com certeza nós vamos ter um governo democrático e comprometido com os trabalhadores para substituir esse governo entreguista, esse governo lambe-bota dos Estados Unidos, que retira direito dos trabalhadores para baixar o valor da folha de pagamento. Então nós estamos não só resistindo contra essa retirada de direitos e venda do patrimônio público,
como estamos lutando. Na semana que vem vai ter um grande ato em defesa do patrimônio público, em defesa da Petrobras, no Rio de Janeiro. Um grande ato. Os trabalhadores da educação estão mobilizando também no Brasil inteiro na semana que vem, em defesa da educação, porque ele está sucateando a educação, está retirando os direitos da educação, as verbas da educação, de uma maneira que vai acabar com a pesquisa e o ensino público universitário no nosso país, além de prejudicar o ensino básico. E junto com tudo isso, né, Cordeiro, a gente encerra hoje dizendo que nós da Intersindical também estamos em Brasília, junto ao Senado, porque a malfadada reforma da Previdência, aonde nós sabemos que é uma farsa, os dados foram totalmente manipulados, segundo os professores da Unicamp, pelo governo. Os parâmetros de cálculos estão todos errados, o que diz que tanto a Câmara dos Deputados como o Senado está votando uma reforma onde os dados não condizem com os cálculos feitos pelos estatísticos e economistas da Unicamp. Então, nós temos uma reforma que irá prejudicar milhões de pessoas, que está sendo feita em cima de dados fraudados, e nós precisamos resistir também na semana que vem no Senado Federal e dizer a todos os trabalhadores que nesse momento é necessário a gente acompanhar o debate político, ver os veículos que não estão vinculados à grande mídia, para a gente preparar a nossa resistência e garantir os nossos direitos. Então, agradecemos aqui a participação do companheiro Cordeiro e de todas as pessoas que estão nos acompanhando e ouvindo nesse momento. Vamos nos preparar para a semana que vem, para a resistência na educação, a resistência na reforma da Previdência que eles vão tentar finalizar no Senado, né, Cordeiro? Exato. E a resistência em defesa das empresas públicas. É isso, agradecemos a todo mundo e até a semana que vem.